Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. Agradeço desde já aos colegas que estão aqui conosco ao vivo. E hoje nós vamos dar sequência à temática, né, digamos assim, da nossa atividade do ciclo 3. Diferente do ciclo 2, o ciclo 3 ele não vai ter vídeo. É apenas um plano de aula, eh, baseando, ou adaptando, claro, a educadora Lide Mignoni, que nós vamos falar aqui sobre ela hoje aqui na nossa aula, tá. Então esse não precisa postar vídeo algum, é o contrário, é só a parte escrita mesmo, observando os itens do documento, pode preencher no próprio documento que salva automaticamente, quem quiser, fazer, né, e postar em PDF, mas não tem necessidade. Eu até prefiro quando faz no próprio documento do Word, porque eu consigo postar comentário, que fica do lado ali, né, às vezes de algum lugar ali, quando é no comentário da atividade fica aquele texto imenso. Agora quando a pessoa faz direto no documento, eu consigo postar comentários específicos em cada item, eu acho que fica mais fácil. Até para vocês visualizarem. Não é obrigado, eu sei que tem gente que faz pelo celular e às vezes não consegue abrir o documento, prefere baixar e preencher e postar, mas para quem consegue eu prefiro que faça no documento, que a gente consegue fazer comentários específicos, às vezes uma dica, né, que eu posso colocar, como dica, objetivo que você poderia colocar dessa forma, fica muito mais clara a questão da correção, tá bom? Bom, quem que é a Lide Mignoni, né? A Lide Mignoni é uma educadora que batalhou muito pela questão da bandinha musical e para que a música fosse respeitada no sentido, da educação infantil principalmente, tá. Ela disse que a criança precisa viver, sentir o ritmo, se refere a atividades em que a criança participe com o corpo, seja andando, seja correndo, dançando, marchando, ou seja, questões, de exploração corporal, não de coreografia ou dança aleatória, mas no sentido de marcar o ritmo, de marchar no ritmo, as palmas, né, tudo está dentro da proposta que ela considera que o aluno deveria descobrir pela própria experiência essas noções rítmicas. Ela destaca outra passagem do seu texto, ela fala da importância de respeitar o ritmo pessoal de cada aluno. Eu sei que isso no ensino, mais coletivo, isso é mais complicado, né, da gente estar, realmente, atendendo, da melhor forma possível, mas para que cada atividade em que estiver sendo trabalhado o ritmo musical, ela observa individualmente um grupo de crianças na ocasião de um teste rítmico e percebeu que algumas não conseguiam repetir os dados, se forem lentos ou rápidos demais, então contraria o seu ritmo pessoal. Então foi uma visão dela, ela achou que essas crianças que estavam tendo essa dificuldade rítmica, seria por conta disso, tá. E apesar de falar em valorizar individualmente o aluno, né, a prática pedagógica dela era concebida a partir, claro, né, do coletivo, assim como a disciplina de educação musical na maioria dos lugares. Então ela fala muito da importância da sociabilidade, da importância de estar fazendo, apesar desse atendimento individual em alguns momentos, mas dentro de um ensino coletivo. Tá, ela prisa muito isso. E os ritmos naturais, né, o andar, correr, remar, nadar, voar, movimentos rítmicos, sonoros, né, por exemplo, talvez, imitar no corpo o som do trem, uma máquina, observar o pulso do relógio, né, as vozes dos animais, cirandas com movimentos rítmicos, tudo isso tem a ver com a Lide Mignoni, tá. E apesar, como eu disse, né, dela falar individualmente o aluno, né, a proposta dela era concebida, claro, através do trabalho coletivo, né, o individual no coletivo, por causa dessa questão da improvisação, da utilização da bandinha, que nós vamos ver daqui a pouco, dos parâmetros que ela considera, assim, essenciais para uma prática de educação musical, tá? Com a atividade chamada brinquedo de atenção, o professor pergunta a que movimento a música induzia. Então, se a criança sentia vontade de marchar, no sentido mais de dormir, ou de correr, ou de dançar, levando o aluno a identificar o caráter,
a expressão da música e a se movimentar em diversos andamentos, ritmos e acentuações. Qual que é a diferença aqui do Dalcroze, né? O Dalcroze tinha muito a questão da questão corporal, né? Explorar o plano baixo, médio, alto, explorar todo o espaço da sala, se movimentar. Aqui a Lid, ela foca mais nesse brinquedo de atenção que ela fala, que você colocar pequenos trechos, principalmente, né, especialmente instrumentais, para que eles fiquem atentos. Né? Então, por exemplo, se você coloca um piano ali, né, fazendo movimentos quase staccato, mais rapidinho, para ver se você percebe, se o aluno consegue perceber essas nuances, essas diferenças de ritmos e acentuações através da mudança de música. Então, é muito importante eles entenderem que não é uma brincadeira, que eles têm que estar atentos às mudanças para fazer uma forma diferente de caminhar, de dançar, de mexer o corpo, ou até mesmo de marchar. E depois ela faz, né, algumas perguntas, como a questão da expressão, o que eles acharam, em que sentido a música pareceu mais triste ou ela pareceu mais alegre, qual o som do instrumento principal que apareceu em destaque naquela canção. E aí você vai introduzindo os conteúdos musicais aos poucos. Ela trabalha com o concreto, que é o ritmo, né? A preocupação com a sincronicidade, com fazer música em conjunto e junto com o outro, né? Como a gente já falou. Em publicação de 1947, Lidmione recomenda as atividades para que a criança identifique os compassos das músicas e marche acentuando o passo nos primeiros tempos. Então, por exemplo, se é binário, 1, 2, 1, 2, né? O primeiro tempo é mais forte. Ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mesmo no compasso composto, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo tudo isso sentindo no ritmo, no corpo, no movimento, né? Então, eles devem olhar para a mão do professor, que erguida mostrava os dedos, apontando para o alto o número de pulsações por compasso. Então, vamos supor, eles estão caminhando sempre no binário. Um fundo musical. 1, 2, 1, 2. Aí ela aponta o 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eles têm que estar atento ao passo, não perder o pulso e, ao mesmo tempo, estar atento com relação à marcação dela. Uma variante disso seria marcar num tambor. Né? Cada vez que o tambor bater o número de pulsos, seria o número de compassos daquele próximo passo ali da melodia, da música que você estiver colocando aí ao fundo. Outro item do programa recomendava jogos rítmicos utilizando movimentos livres. O que é movimentos livres? É o estalar dos dedos, né, a flexão do corpo, as batidas de palma e pé, os movimentos de braço, né? Então, ao invés de iniciar o trabalho apresentando elementos abstratos, é uma representação gráfica que não tinha relação com a realidade perceptível. Então, a educadora iniciava com o concreto. O que é o concreto? Para ela é o ritmo. Né? Não adianta eu trabalhar lá com figuras, encher um quadro de valores, se o aluno não consegue perceber o que é metade ou o que é o dobro do quê. Mesmo sem saber isso matematicamente, eles conseguem sentir com o corpo. Então, o concreto em música não é o que se pega ou o que se vê, mas o que se sente, na opinião dela, ou seja, a própria música. Então, não só a Lid, mas, né, todos os educadores dessa época de métodos ativos, eles falam isso. Não adianta você encher o quadro de teoria se na hora de bater um ritmo o aluno não consegue. Ele perde o pulso, ele fica descompassado, ele não consegue seguir um exercício, né? Ele corre em alguns momentos, em outros momentos ele atrasa. Então, isso não é seguir um pulso. Então, ele não está sabendo o que é pulso. E pulso é o quê? Ritmo, né? Para ela, é a base de todo o resto. Aí ela coloca alguns nomes interessantes, tá? Que nós vamos ver aqui, por exemplo, o jogo das meninas. Ao realizar o jogo, para representar o silêncio, que são as pausas, as crianças deveriam virar de costas, se posicionando lado a lado. Quando a pausa tiver a duração de uma pulsação, ou seja, se for a pausa da semínima, é uma atrás da outra, como se fosse uma fila. Para a pausa da mínima, são 2 crianças. Ou 3 crianças atrás da primeira para a pausa da semibreve, e assim por diante. Então, né, se é um tempo, uma criança, 2 tempos, é uma criança atrás da outra.
A gente fala jogo das meninas, mas aqui a turma não era dividido menino com meninas, tá? Essa relação da lide, de jogo das meninas, é no sentido das figuras, o nome das figuras para nós aqui no Brasil. A semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, né? São todas femininas, então por isso que ela adaptou esse jogo das meninas, não no sentido dos meninos não participarem, mas das figuras, ela está relacionando isso com a memorização do nome das figuras musicais. Aí tem também o jogo da caixinha, né, que é a escrita musical, ela era introduzida através de outro jogo chamado da caixinha. Então, numa caixa, ela colocava vários cartões de papelão de tamanho proporcional. O cartão com o desenho da semibreve tinha o dobro do da mínima, assim como outros educadores também fizeram isso que vocês viram aí no guia, né? E que, por sua vez, tinha o dobro do tamanho do cartão com o desenho da semínima e assim por diante. Então, essa relação da criança, né, independente dela ter 4 anos, 3 anos, 6 anos ou mais, é com relação à proporção. Ela tem que perceber que uma é mais demorada e a outra é mais rápida. Elas não são iguais. Então, ela chamou isso de jogo da caixinha. Então, as crianças que não estavam participando da movimentação do jogo das meninas, elas levariam, por exemplo, esses cartões, né, esses cartões correspondentes, e entregariam para as crianças posicionadas para representar a figura de ritmo. Então, às vezes, ela unia um jogo no outro. Então, se eles já estavam representando a pausa, ficando um atrás do outro, uma outra criança que está de fora do jogo, ou que vai participar de uma outra forma, ela vai levar o cartão correspondente. Ah, esse grupo que está fazendo a pausa da semibreve. Aí essas duas estão fazendo a pausa da mínima. Entrega o cartão correndo da pausa correspondente, né, da figura, desculpa, correspondente ali naquele momento, tá? Poderia também criar movimentação do corpo para canções. Então, criar ritmos utilizando instrumentos de percussão ou criar melodias e letras tendo como temas os jogos vivenciados em aula. Então, ela sugere que se utilize repertório de compositores de música de preferência erudita brasileira, Lourenço Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mione, Villa-Lobos, e todos eles contemporâneos à educadora. Então, é um estilo, né, da Lide. Não é que ela não queira trabalhar com música erudita, claro que ela também gostava, mas ela fala da importância de se valorizar o campo erudito brasileiro também. Aí tem uma atividade que se chama roda com escala de dó maior. O que é isso? Os alunos estão em forma de roda, né, e eles estão, vamos supor, estão rodando no sentido horário. E o educador está fazendo a sua escala ascendente no piano, teclado, flauta, o que você tiver disponibilidade, escaleta, né? Aí, se o educador começou a tocar a escala lá em ordem ascendente, eles vão girar no sentido horário. Aí, de repente, ela toca ao contrário, em ordem descendente, eles vão fazer no sentido anti-horário, sem falar nada. Só faz um combinado com eles. Vamos supor que ela está tocando uma escala e, de repente, propositalmente, você faz uma nota alterada. Lá um sustenido, um bemol que não existe. Eles têm que agachar. Então, tem alguns combinados assim. Por exemplo, se você tocou uma escala que tem um bemol, aí eles teriam que levantar as mãos para cima, tá? Aqui eu estou chutando, viu, gente? E são combinados específicos à medida que eles vão se movimentando nessa roda. Uma outra variedade poderia ser caminhando, né? Sem fila, aleatoriamente, caminhando, e na hora que tocasse, por exemplo, uma nota alterada, fazer estátua. Né? Na hora que está fazendo uma escala de uma forma ascendente, eles poderiam, por exemplo, ir para a direita, descendente, caminhar para a esquerda. E aí você pode fazer outras variantes também, tá? Mas o nome original da atividade da educadora é roda com escala de dó maior. A Lide tinha muito esse negócio do movimento surpresa. No jogo da bola, as crianças formam uma roda com um dos professores no centro, jogando uma bola para cada aluno, que deveria entoar uma nota tocada pelo professor ou instrumento acompanhante. Então, vamos supor, eu estou com a flauta na mão e eu toco a nota sol. Né? Aí, joguei a bola, né? Quem está no meio
pode ser um aluno, né, jogou a bola. Aí aquela criança ou aquele participante tem que entoar aquela nota especificamente. Um professor continuaria jogando a bola para a criança seguinte, que por sua vez entoa outra nota executada, e assim sucessivamente. Este prosseguia tocando notas consecutivas da escala de Dó maior, então mais ou menos do Dó 3 ao Dó 4 para cada aluno que recebesse a bola. É claro que numa aula anterior a gente já trabalhou essa questão da afinação, né, a entonação das notas musicais e tal. Então aqui são variantes, né, que a gente pode estar trabalhando com objetos simples para estar fazendo essa questão da memorização, né. A gente viu um jogo que estava trabalhando as figuras e pausas, agora aqui a gente já está trabalhando a questão da entonação da escala, né. E ela fala uma coisa que é bem interessante, né, que a educação tem um sentido auditivo, né, que ela chama de fase inicial, né, a fase inicial ela estimula o ato de ouvir, de perceber os sons, que é a fase mais importante, que é a fase do descobrimento do aluno, né, ele está começando a inserir no campo musical, ou seja, brinquedo, jogo, trabalho, né, essa fase inicial ela é uma fase de estimulação, na opinião dessa autora. E ela estimulava o ato de ouvir, de perceber som, para qualquer prática musical. Então, independente do instrumento que o aluno escolheu, ou que ele quer tocar, para ela, essas práticas iniciais são fundamentais. E os conceitos trabalhados eram relacionados com os movimentos do corpo, né, para, como a gente viu, para que essa relação, né, de altura, de intervalo, né, que o aluno possa sentir isso através das atividades. E, por último, ela fala da importância do trabalho do ouvido interno. O que é o ouvido interno? É a capacidade de imaginação sonora, de identificação de relação entre som de uma forma mais estimulante, era muito estimulada em diversas atividades, como a gente viu através das brincadeiras, através dos jogos, né, que algumas regras que eram estipuladas, e isso fazia com que eles ficassem mais atentos, mais com prontidão, vamos dizer assim, né, em alguns aspectos, tá? Para a Lide é muito importante a bandinha rítmica. Falou em bandinha rítmica, é Lide Mignone. Por quê? Para ela, assim, nem que seja uma bandinha adaptada, né, se a escola não tiver condição de comprar uma bandinha, apesar que hoje o preço está bem acessível, mas que seja feita de construção de materiais simples, mas que devem ser muito exploradas, né. São as famosas batidas livres, tocando segundo sua vontade, com acompanhamento do piano, experimentando os instrumentos, os timbres diferentes, né. E deveriam executar ritmos em conjunto, acentuando os primeiros tempos de cada compasso, tocado pelo instrumento de apoio, variando com músicas em compasso binário, ternário ou quaternário. E uma outra atividade, tocar observando o término de cada frase. Frase melódica, né, quando todos deveriam parar de tocar. Então, aqui é o mesmo esquema, porém a parte rítmica já é executada com a instrumentação de bandinha. Aqui tem uma foto, né, dela em uma aula de iniciação musical, com professores e crianças, inclusive, né. E a utilização de símbolos para o trabalho de bandinha poderia ser de 2 formas. Era elaborada partituras mirim, a gente tem alguns manuscritos, nas quais estava escrita a letra da canção, e abaixo de algumas sílabas ela fazia as marcações. E pequenos traços horizontais que correspondiam a percussões no instrumento no momento em que se cantasse a sílaba marcada. Então, por exemplo, usava TR, né, para o para indicar que o som deveria ser o quê? Prolongado. Se ela quisesse um efeito de staccato, às vezes uma bolinha menor naquela sílaba específica daquela frase, da música, significaria staccato naquela nota, e assim sucessivamente, né. Uma legenda mesmo, tá. A referência é um olhar para o método curso de iniciação musical sob orientação de Lide Mignone. Aí, o documento completo, para quem tiver interesse, tá gente, é esse aqui, que eu não vou falar, lógico, ele completo, é só para quem quiser mesmo, não tem nada a ver com a atividade, ter que ler esse documento, isso é só uma referência de pesquisa mesmo, tá, de conhecimento, porque o nosso guia não dá para escrever tudo, né, senão fica muito extenso. Então, aí que fala da publicações dela, da forma de recriação musical, tá. Ela se baseou no Orff, no Willems, Kodály, depois eles colocam aqui, ó, a parte que eu falei para vocês,
das atividades, né, ela fala da importância da educação rítmica, e por aí, né, aqui ó, aqui cita algumas das atividades dela, eu não coloquei todas, né, se alguém tiver interesse, quiser ler depois, tem brinquedos rítmicos, tem brinquedo de atenção, e aí tem outras atividades, inclusive algumas que eu falei aqui na aula hoje também, tá. Ela fala da importância de trabalhar ritmo regular e irregular, tem algumas terminologias específicas de música aqui também que foram mencionadas, tá bom? Mas é só a título aí de enriquecimento de leitura mesmo. No mais, se alguém tiver alguma dúvida sobre a atividade, né, quiser fazer alguma pergunta mais específica, eu estou à disposição, tá, para correção também, do que vocês precisarem, é só ficar bem atento ali aos itens do documento e não precisa gravar nenhum tipo de vídeo para o ciclo 3, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Quem chegou aí depois? Bom, pessoal, então, mais uma vez, eu agradeço a todos pela presença e espero que até semana que vem. Boa noite e até a próxima. Obrigada, Flávia, obrigado, pessoal, mais uma vez aí.